A paz do Senhor, amados irmãos, e que bênção a gente poder estar aqui para falar desse assunto que é maravilhoso. Falar sobre o céu é algo que nos dá esperança, nos dá alegria, nos dá contentamento, nos dá força, nos dá ânimo para a gente continuar na jornada sabendo que temos um final e esse final é glorioso. Professor, vamos aproveitar esse momento para falar sobre esse assunto e trazer esperança à igreja, aqueles irmãos que de repente talvez nem pensem mais no céu, não é? Já que tem tanta coisa tirando a nossa atenção do céu, há quem pense que a nossa pátria é aqui. Sabemos que nós temos uma pátria terrestre, mas a nossa pátria, a nossa cidadania, ela é celestial. É isso que diz o textuário desta lição de número 3, que fala do céu como destino do cristão. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa verdade prática diz: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como a sua legítima esperança. Quando está falando de legítima esperança, está falando da esperança mais verdadeira e mais certa que nós temos, porque de fato nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, porque foi promessa do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, esta lição está sendo uma bênção e já temos muitos gráficos aí que já estamos colocando nas redes sociais para você aproveitar, para você ministrar na sua classe. Amém? Pois bem, meus queridos, eu quero apresentar aqui para vocês o nosso gráfico esboço desta lição. Já falamos do textuário, a verdade prática. A lição está dividida em 3 pontos, né? Céu, o alvo de todo cristão. Aí definindo o céu conforme o ensino de Paulo, o alvo do cristão. Segundo ponto, a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse, né? Quando vai falar do novo céu e da nova terra, e da linda cidade que é a Nova Jerusalém. Também esse é um assunto, inclusive, extremamente atual, pois nós estamos vendo o que está acontecendo na nação de Israel e sabemos que o alvo de todas essas nações é destruir o povo judeu para que eles fiquem com a cidade de Jerusalém. Só que eles não vão conseguir isso, né? Vamos falar mais sobre isso. Terceiro ponto, o céu, o fim da jornada cristã. Nós vamos estar onde Deus está, e é nesse ponto que cessará as lágrimas, pranto, choro, dor, tudo isso, tá bom? Porque o céu será nosso repouso eterno, meus irmãos. Meus queridos, vamos lá para a nossa meditação em cada um desses pontos. E temos aqui o ponto 1, que está falando sobre o céu, o alvo de todo cristão, tá bom? Como vocês sabem, né, a palavra-chave é o céu, o céu. É interessante, meus irmãos, que até o nosso comentarista, no próprio livro de apoio e nos livros que nós temos lido, por exemplo, esse aqui da Chamada da Meia-Noite, me alegrei muito em ler esse livro e sempre estou lendo ele, né? Porque de fato ele está falando sobre o céu, mas é algo assim que aguça tanto a nossa curiosidade quanto também a nossa esperança, porque nós não sabemos dizer claramente sobre o que é o céu, visto que nós vamos falar aqui sobre o céu no ensino de Paulo, ele mesmo não sabia definir com palavras. Então, mas o que a gente precisa entender é que o céu é o alvo de todo cristão. Por isso que colocamos aqui essa ideia do alvo. Professor, esse é o nosso alvo. O alvo é o céu, não é outro. Não deixe que nada e nem ninguém atrapalhe a sua caminhada. Eu quero citar aqui um caso muito interessante daquele maratonista Valdemar
acho que é isso, eu não lembro o nome completo dele, vamos colocar aí na descrição, e você está vendo aí nas imagens, ele estava participando das Olimpíadas, quando de repente, né, ele estava ganhando a maratona, não é? E de repente se coloca na frente dele um cidadão lá impedindo, empurrando ele para ele sair, né? O fato é que isso atrapalhou, tanto é que os outros ganharam espaço, ultrapassaram ele e de primeiro ele foi para o terceiro lugar. Ele ganhou, mas ainda ficou lá em terceiro lugar, né? Poderia ter ganhado em primeiro se não fosse esse atrapalho. Professor, na nossa caminhada cristã, nós vamos ter muito atrapalho, tá? Por isso que o escritor de Hebreus diz no capítulo 12, né? Deixando o pecado, todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, pecado é aquilo que está em nós, mas embaraço pode ser aquelas coisas externas, como o caso desse homem, simbolicamente falando, né? Que apareceu ali na caminhada desse atleta Valdemar para tentar atrapalhar ele, né? Assim é na caminhada cristã. Então, nós precisamos entender que temos um alvo, tá bom? O que é o céu, meus irmãos? Qual é a definição de céu? E nós temos, né, duas palavras que é chamaim e ouranos, ou ouranos, né? Está falando de céus e cada um tem também uma aplicabilidade. Pode ser o céu sideral, né? Mas também é aplicado para o céu como morada de Deus. Eu quero mostrar para os irmãos esse gráfico que nós já colocamos lá no grupo, tá bom? Para mostrar o seguinte, os três aspectos do céu, tá bom? Três aspectos do céu. O céu atmosférico, tá bom? O céu atmosférico, né? Que é este céu que a gente contempla quando nós olhamos, né? O céu azul, né? Onde estão as nuvens, onde estão a atmosfera, onde estão as aves, né? Isso é esse primeiro céu, né? Podemos colocar assim como esse primeiro céu, o céu atmosférico, tá bom? Nós temos também o céu cósmico, tá bom? Segundo céu. O céu cósmico já é acima da atmosfera, tá bom? É onde já não tem gravidade, né? Gravidade zero. Os astronautas ficam flutuando lá porque não tem gravidade e não tem também o ar, tá, meus irmãos? Este céu cósmico é o que também chamamos de universo. É onde estão as galáxias, é onde estão as nebulosas, é onde estão os buracos negros, é onde estão as estrelas, tá bom? Então, é o universo, tá? Que não pode ser visto pelos olhos humanos, a não ser que você use, né, um equipamento especial, um aparelho como telescópio, etc. e tal, tá? Para poder enxergar, inclusive, aquilo que está mais além, né? Porque o próprio universo, eu sempre tenho o universo como uma analogia do Deus que a gente serve. Por quê? Porque a ciência, com toda a sua sabedoria, com toda a sua tecnologia de hoje, não consegue dizer aonde é as fronteiras do universo, né? Porque o universo é infinito. Então, por isso que eu digo que ele é uma analogia do próprio Deus, porque o nosso Deus é infinito. Terceiro aspecto do céu já é o céu como morada de Deus, tá? O céu como morada de Deus está situado além da terra, além do céu atmosférico e além do céu cósmico, tá bom? Não pode ser visto por olhos humanos, não pode entrar de qualquer maneira, não pode entrar sem passar por uma grande transformação. E por quê? Presta atenção que isso aqui é muito importante. Os primeiro e o segundo céu, nós podemos falar de algo que é material, de algo que é visível,
de algo que é tangível, de algo que é voltado para a matéria. Tá bom, irmãos? Quando nós estamos falando do céu de Deus, do céu como morada de Deus, então a coisa muda de perspectiva. Por quê? Porque estamos falando de uma dimensão diferente desta que nós vivemos. Então não podemos dizer que o céu é como o que nós imaginamos aqui, tá bom? Exemplo, algumas pessoas às vezes se atrapalham com perguntas que eu acho que não são tão necessárias, mas eu entendo como elas surgem essas perguntas, porque a gente quer pensar no céu como categorias terrenas, com categorias terrenas. Por exemplo, no céu vai ter comida? As pessoas perguntam. E por que perguntam isso? Porque acham que o céu é como aqui na Terra. Não estou dizendo com isso que não possa ter comida. Até porque Jesus fala de um banquete. Né? A noiva preparada para um banquete celestial. Jesus diz para o discípulo, olha, eu não vou comer dessa vide até que coma no reino do meu Pai. Então pode ter comida? Pode, mas o próprio Cristo disse que o reino dos céus não é bebida nem comida, mas gozo, paz e alegria no Espírito. Porque isso é que é o importante. E, aliás, eu pergunto para os irmãos, se você estiver alegre, feliz, se você estiver transbordante, você pensa em comida, meus irmãos. Você soube de uma notícia muito boa que você queria, não é? Você fez a prova para o vestibular e passou, você está ali radiante, alegre, você até esquece de comer, você até esquece a fome. Isso eu estou falando em parâmetros humanos. Imagine você estar na glória celeste com o corpo transformado, porque o corpo transformado não precisa de comida. Não é isso? Mas eu sei que vocês podem dizer, mas irmão, Jesus estava com o corpo transformado, mas ele comeu. Ele precisou? Será que você vai dizer para mim que quando Jesus estava ali na praia com os discípulos, ele sentiu fome e ele queria comer com eles aquele peixe assado? Não. O princípio é aquele mesmo que ele se apresentou para os discípulos quando estava tudo fechado, né, depois da ressurreição, logicamente, e tudo estava fechado. Ele se apresentou no meio deles e disse, olha, não tenham medo, porque sou eu, não sou um fantasma. Então, ele queria mostrar que ele não era um fantasma. Pode tocar em mim aqui. Eu sou real. Então, o fato de Jesus comer com os discípulos só estava mostrando, não é, que ele tinha ressuscitado, que ele era real, que ele não era um fantasma, mas que definitivamente ele não precisava comer. Tá bom? Então é importante nós entendermos essas coisas, meus irmãos, para a gente não se atrapalhar com isso, né? Eu quero resumir esse ponto do céu celestial como morada de Deus no seguinte aspecto. Não pense em categorias humanas. Não tente adaptar o céu de Deus fazendo correlações com a terra, com as coisas da terra, porque a realidade é totalmente diferente. Tá bom? A palavra de Deus diz que o céu, e aí é o céu mesmo, né? As coisas, diz assim, aquilo que o olho não viu, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração, que é a mente, que é o ser. Então diz assim, essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E que coisas são essas? São terrenas? Não. São coisas celestiais. Né? Ainda que eu acredito piamente que essa atmosfera celestial descerá aqui na Terra. É por isso que João vê a Nova Jerusalém. Nós vamos falar sobre isso. Descendo na Terra. É uma atmosfera celestial. Então, aí sim, talvez se cumpra aquilo que se canta, não é? Nos hinos, céus e terra serão uma mesma grei, no sentido de que a atmosfera celestial vai estar aqui, visto que o Senhor vai morar com o seu povo, né? Então, meus irmãos, é muito importante nós entendermos isso. O céu, conforme o ensino de Paulo. Voltando aqui para a nossa lição,
o céu conforme o ensino de Paulo. O que é que diz aqui? Tá? Todos nós sabemos que Paulo foi arrebatado, e ele mesmo diz que foi arrebatado, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, mas ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu e ao paraíso. Não acredito que são lugares diferentes, tá? Porque o terceiro céu, como já mostramos aqui, é este céu, morada de Deus. E onde é que fica o paraíso? Na morada de Deus. Ainda que possa ser um lugar à parte, tá bom? Porque o que é esse lugar à parte? Que o nosso comentarista até fala sobre isso também no livro de apoio, e nós vamos ter uma lição falando sobre isso. É um lugar intermediário, é o lugar aonde vão estar todos aqueles que morrem com Cristo, tá bom? Nesse estado intermediário. E vão estar em um lugar. Não vão estar dormindo, como dizem algumas igrejas, especialmente a adventista, né? O famoso sono da alma. Não faz sentido, porque quando você dorme, você é corpo, alma e espírito, para quem acredita na tricotomia. Se você acredita na dicotomia, de qualquer forma, você é corpo e ente interior, e ente espiritual. Tá? Essa sua parte espiritual não dorme. Não faz sentido dizer que quando você está dormindo, né, humanamente falando, o seu espírito está dormindo. Por isso que nós sonhamos, por isso que nós temos, né, toda essa questão. Então é importante, meus irmãos, nós entendermos isso, tá? Nós entendemos que, de fato, Paulo ele teve uma revelação do que é céu. Agora, me permita dizer uma coisa aqui, olha. Na visão de Paulo, diz a Bíblia que ele ouviu palavras que não é lícito ao homem referir. Nós temos visto aí uma enxurrada de profetas dizendo que foi ao céu, ao paraíso, dizendo que foi ao inferno, né, 15 vezes, ao paraíso 20 vezes. O problema dessas revelações é que elas, e o pastor Ziel fala sobre isso, a gente precisa atentar para isto, porque eu posso estar falando com alguém aqui que teve alguma revelação, mas alto lá, alto lá. A sua revelação não pode ser, não pode ultrapassar, não pode ir além daquilo que já está profetizado na palavra de Deus. Essa é a questão. Você pode ter muitas revelações aí, tá bom? Mas se essas revelações não estiverem coadunando, se elas não estiverem de acordo com a doutrina bíblica sobre o céu, então rejeite. Então rejeite. Então eu aprendi com os nossos mestres, né, que aonde a Bíblia não fala nada, eu também não devo ter voz. Por que eu vou acrescentar? Eu quero acrescentar maldição para mim? Não. E o livro de Apocalipse fala isso. Se alguém acrescentar algumas coisas a essas palavras, também serão acrescentadas as maldições. A gente precisa ter cuidado. Porque muitas dessas pessoas fazem isso como uma forma mesmo de ganhar notoriedade para subir em um pedestal de santidade, como se ela fosse a pessoa mais santa da Terra. Tá bom, irmãos? Cuidado com isso, professor. Cuidado com isso. Então, olha aqui, ó. O céu é o alvo do cristão, tá? Temos aí a ideia de um alvo. O que é um alvo, meus irmãos? Está vendo essa seta que atingiu aí o alvo? Assim é o cristão, tá bom? A nossa cidadania, ela é celestial. Eu não estou dizendo que com isso eu não devo ser um cidadão da terra. Ora, eu tenho meus registros, certidão de nascimento, CPF, RG, título de eleitor, eu voto, eu faço tudo isso, mas isso é passageiro.
Por quê, meus irmãos? Porque a eternidade já está dizendo, ela não tem fim. Quando a gente morre, nós já entramos na eternidade. Em que sentido? Porque o nosso espírito não vai morrer. Aí nós vamos estar naquele lugar que Paulo chama de paraíso, aguardando o momento de retornar para a ressurreição, visto que nós não acreditamos em reencarnação, porque a Bíblia não fala sobre isso, e como Cristo ressuscitou, não reencarnou, nós também ressuscitaremos. Esta é a promessa de Deus. Esta é a promessa. Então, mas o nosso alvo precisa ser bem definido, porque, como eu disse para os irmãos, você vai enfrentar barreiras, você vai enfrentar dificuldades, aquele caminho, aquela história, né, do livro do Peregrino, que nós já mostramos aí, apresenta tudo isso. E tem muito mais coisa na Bíblia que vai querer nos atrapalhar a nossa caminhada. Por isso que a Bíblia diz porfiai por entrar pela porta. Porque ela é estreita. E o caminho que leva à perdição é muito largo. Né? Então a gente precisa ter isso na nossa mente. Nada pode nos atrapalhar. Então nós precisamos, irmãos, continuar. Precisamos seguir em frente. Precisamos entender que temos um alvo. Precisamos alcançar este alvo, que é o céu, que é a caminhada cristã. Professor, eu me lembrei agora, e eu acho que é bem pertinente, a caminhada do povo de Israel pelo deserto, assim que saiu do Egito. Em pouco tempo eles chegaram em Cades Barneia, que era para entrar na terra que emana leite e mel. Tá bom? Moisés manda os espias, eles vão lá, um número bastante expressivo, os 12 espias vão lá, e eles trazem um relatório da terra. Né? A terra é boa, de fato, emana leite e mel, ela tem lá os frutos, trouxeram os frutos para mostrar, cachos de uva. Mas 2 daqueles espias disseram, aliás, 10 daqueles espias, né, a maioria, né, disse, olha, a terra pode ser boa, mas tem os gigantes. Tem os gigantes. E os gigantes são maiores do que nós somos como gafanhotos à vista deles. E a Bíblia diz que eles inflamaram, né? De maneira que o povo gritava de desespero. O texto lá em hebraico entende-se isso. Eles gritavam de desespero, porque nos fizeste sair do Egito para morrer na mão desses gigantes. O que é que nós temos dessa história, meus irmãos? Porque aí Deus disse, olha, esse povo não vai entrar no meu descanso. Eles retornaram, né, pelo deserto. 40 anos, uma viagem que era para ser feita em menos de um mês, entrava na terra, mas eles passaram 40 anos no deserto. É o tempo que toda aquela geração morreu e Deus tinha prometido que apenas Josué e Caleb, que foram os únicos que disseram, não, nós podemos entrar, podemos vencer o gigante, Deus está conosco, mas os outros preferiram retornar pelo caminho, né? Voltar atrás, aquilo que o escritor de Hebreus fala. Então, meus irmãos, o que a gente tira dessa história? Uma das histórias mais importantes para a analogia da caminhada do cristão. A gente não pode retornar atrás. Existe um alvo. O alvo é a Canaã celestial. E a gente precisa entrar nela. Mas tem os gigantes. Os gigantes, no caso deles, era o medo. O medo os paralisou. A incredulidade, a dúvida, a falta de fé, a nossa pecaminosidade. Muita coisa pode se levantar como os nossos gigantes para impedir que a gente entre na terra. Mas preste atenção, professor. Nós não podemos retroceder. Precisamos ter aquela mesma ideia de Josué e Caleb. O nosso Deus é forte. O nosso Deus é poderoso. Nós somos pequenos, é verdade. Os gigantes são grandes, são ameaçadores, mas o nosso Deus nos dará vitória.
Glória. Então, meus irmãos, destrua o seu gigante que quer impedir a sua entrada na Canaã celestial, porque você tem um alvo e você precisa alcançar este alvo em nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá, meus queridos, para nós darmos continuidade aqui, tá? Meus amados, no nosso tópico 2, tá? Nós temos a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, inclusive eu estou aqui com a espada cortante, pastor Orland Spence Boyer, que ele fala sobre isso, né? A nova Jerusalém, novo céu e a nova terra. Meus irmãos, vocês se lembram que Jesus falou uma coisa para os discípulos? Eu vou falar aqui de uma maneira para ficar bem mais claro, né? Contextualizada ou parafraseada. Vocês estão olhando para os céus como se Jesus estivesse dizendo isso. Vocês estão olhando para esta terra, toda a terra? Pois eu digo para vocês, este céu passará. Esta terra passará. Mas as minhas palavras não hão de passar. E aí que coisa interessante, não é, meus irmãos? João ele foi agraciado como o único que pôde ter o cumprimento, ou melhor dizendo, que pôde ver o cumprimento daquilo que Jesus falou. Porque olha o que diz Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Por que um novo céu e uma nova terra? Aqui a Bíblia responde. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, aquilo que Jesus falou, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Cumpriu-se e aqui João está vendo um novo céu e uma nova terra. Glória a Deus! Como cumprimento aquilo que Jesus falou e para falar do poder da palavra dele. É como se ele estivesse confirmando. Para ser mais claro ainda, só faltava o próprio Senhor dizer, você se lembra, João, que eu falei para você? Que os céus e a terra iriam passar, mas as minhas palavras não. Aqui está, novo céu e nova terra. Meus irmãos, eu não vou entrar na discussão, porque tem alguns que tem essa discussão para dizer assim, não, Deus vai fazer uma nova completa, né? E essa outra aqui ele vai destruir, tá? Eu creio que Deus pode fazer isso. Por isso que eu não entro em debate. Assim como Deus pode recriar esta terra. A maioria dos estudiosos está falando que essa nova criação é uma recriação de Deus, porque ela vem de maneira nova, né? E aí a gente precisa linkar isso daqui com os conceitos sobre o milênio, porque o milênio ele já é uma preparação para esse eterno e perfeito estado aqui. Deus vai fazer uma mudança nos animais, por exemplo. A Bíblia mostra lá que o cordeiro vai pastar, vai estar junto com o leão, que o leão vai comer capim como boi. Agora, você já viu isso? Bom, é por isso que eu gostaria de mostrar para os irmãos esse gráfico que nós fizemos aqui sobre a Nova Jerusalém, professor, e ela também, esse gráfico também vai ser usado, tá? Guarde ele para você usar na lição de número 13, Nova Jerusalém. Aqui, ó, Jerusalém Celestial, morada de Deus com os homens, né? A palavra de Deus fala claramente nesse texto aqui, né? E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido, tá bom? Professor, esse gráfico, ele fala dessa Jerusalém, dessa nova Jerusalém, tá? De maneira bem sucinta, mas de maneira bem correta. Por exemplo, o que é essa nova Jerusalém? Essa nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens, porque está aqui, olha. O texto diz que ouvi uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, capítulo 21, versículo 3.
Por que o tabernáculo de Deus com os homens? Porque quando Deus mandou construir o tabernáculo lá atrás, né, Êxodo 20, ou antes disso, está dito lá: construa para mim um tabernáculo, porque eu vou habitar com vocês. Muito bem. Construíram o tabernáculo, depois construíram o templo. O que foi que fizeram com o templo, meus irmãos? Fizeram idolatria com o templo. Colocaram imagem de outros deuses lá no templo, a glória do Senhor se retirou, vocês se lembram disso? Estudando sobre isso, Ezequiel, né, fala sobre isso, a glória de Deus se retirando, ou seja, foi preciso que Deus voltasse de novo com a sua glória, foi preciso que o povo reconstruísse de novo o templo. E aí aquela profecia que diz, a glória da última casa será maior do que a primeira. Aqui está o cumprimento pleno, porque o Cordeiro é o templo. Aleluia! E aqui nesse templo não tem idolatria. Não tem adoração a outros deuses, só tem adoração ao Senhor. Então, o que é a Nova Jerusalém? Morada de Deus com os homens. Por isso que aqui nessa ilustração que você está vendo, ela está descendo. Você me pergunta, irmão, em nome isso é literal? Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Porém, mesmo que não seja literal, esse conceito, esse simbolismo é real. Por quê? Porque a ideia aqui é dizer que o Senhor, com a sua glória, descerá para habitar entre os homens. É o que diz aqui, meus irmãos. Tá? Versículo 3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Então vai se cumprir aquilo que o Senhor tinha dito, e o homem, pelo seu pecado, tá bom? Mudou tudo isso daí, até que o conceito do templo passou para ser os seres humanos, porque Jesus tinha dito para os fariseus, destrua esse templo, em 3 dias reconstruirei. Que templo era esse? Ele. Aí Paulo entendeu esse conceito quando diz, vocês são templo do Espírito Santo, como foi Jesus, não é? Jesus era o templo, assim como nós somos o templo. Porque o que Deus quer é habitar conosco. Glória a Deus. E isso vai se cumprir, tá? Meus amados, quais são os nomes da cidade? Cidade de Deus, Cidade Santa, Tabernáculo de Deus, Esposa do Cordeiro, né? Morada de Deus, tá bom? A Bíblia fala, meus irmãos, de uma estrutura da cidade, tá? É por isso que eu digo, fico assim pensando quando alguém diz, não, isso é simbólico, isso é fantasioso. Por que Deus faria questão de mostrar tantos detalhes dessa forma? Não é? Qual é a estrutura da cidade? Ela tem um muro com 12 portas, tá? 12 portas. Sendo que em cada lado você tem aí 4, né? 4 portas. 3 portas, né? E que representa as 12 tribos, né? Ela tem alicerce de pedras preciosas, tá bom? Esse alicerce também tem a ver com os 12 apóstolos, tá? 12 tribos, 12 apóstolos, para complementar a palavra de Deus, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, tá? Ela tem alicerce de pedras preciosas. O formato dela, meus irmãos, é um cubo. Altura, largura, tudo igual, tá? Tudo igual. Porque está falando da perfeição de Deus, os lados iguais, perfeição, né? E também ela tem ruas. Algumas dessas coisas que a gente pode dizer assim, olha, isso aí é uma inferência, porque a Bíblia não fala das ruas, nós cantamos, né, as ruas de ouro, mas se entendemos que ela é uma cidade tem ruas. Então é por inferência, mais uma inferência dentro de uma lógica, tá? Ela tem uma praça. A Bíblia fala de uma praça, né? Uma praça de ouro. Inclusive, na praça de ouro tem esse rio, que é o rio da vida. Tá? Nessa cidade tem edifícios, moradas, que foi o que Jesus disse. João 14. Né? Não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ok?
Um rio que desce do trono de Deus. Que bênção isso daí. Ela tem uma árvore da vida, que é a que está lá na praça, que foi tirada do Éden, né? Que foi, digamos assim, entre aspas, o primeiro santuário de Deus, onde Deus se apresentava ali, né? Onde havia comunhão ali com Adão, né? Mas aí o pecado entrou e Deus expulsou eles de lá, e então o jardim do Éden se perdeu a localização dele, se perdeu a árvore da vida na terra, porque ela se encontra no céu e agora ela está retornando de novo. Isso aqui é muito importante, tá bom? Ah, tem uma coisa aqui que é muito interessante, meus irmãos. A cidade, ela não tem geradores. A cidade, ela não tem uma distribuidora de energia, não é? Aqui no nosso Pará, nós chamamos de equatorial, que atinge alguns outros estados, não é? E outros estados têm o nome das suas geradoras de energia. Na Cidade Santa não haverá necessidade de uma geradora de energia, porque a cidade é iluminada pelo próprio Cordeiro. O Senhor é a luz da cidade. Que coisa maravilhosa isso, não é, irmãos? Aí a gente vai entender porque Jesus disse que era a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo, porque ele já é a luz da cidade santa, tá bom? O construtor dessa cidade é Deus, Paulo fala sobre isso. A localização dessa cidade, ela é celestial, mas ela está descendo, porque João vê ela descendo. Aí, de novo, entra aquela questão se isso é literal ou simbólico. Se for simbólico, em todo caso, você pode ter certeza que isso está falando da atmosfera celestial descendo para a Terra. Tá bom? De todo caso, há uma realidade dentro desse simbolismo, que é isso que a gente precisa entender, ok? Quem são os habitantes? Os redimidos escritos no livro da vida e do Cordeiro. Tá bom? Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, nessa cidade tudo vai ser perfeito. Tudo vai ser perfeito. O governo vai ser perfeito. Não vai ter corrupção, porque o governo é o próprio Cordeiro, é o próprio Senhor que governa a cidade. Os habitantes serão perfeitos, receberão um corpo glorioso. Tá? O conhecimento será perfeito. Nós não vamos ter problema de Alzheimer, nós não vamos ter problema de esquecimento, nós não vamos ter problema de cognição nenhuma, porque o conhecimento será perfeito. Como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. Imagine a nova Jerusalém. Tá bom? A comunhão será perfeita, o amor será perfeito, o serviço será perfeito, porque sim, né? Inclusive, isso é uma coisa que o nosso comentarista fala sobre o céu. Que algumas pessoas acham que a gente vai ficar lá nas nuvens, numa monotonia. Não, meus irmãos. No céu haverá trabalho. A Bíblia diz: os seus servos o servirão. Tá bom? A adoração será perfeita. Não vamos mais misturar com louvores estranhos. A adoração vai ser uníssona e ela vai ser perfeita. O louvor vai ser perfeito. A santidade é perfeita e a vida é uma vida perfeita, porque vai ser uma vida eterna, isenta de dores, isenta de sofrimento, isenta de tudo isso. Não é, meus irmãos? Então, é tão importante nós entendermos isso. Meus amados, para nós nos dirigirmos para o final, o céu, o fim da jornada cristã, tudo. Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Ou, em outra expressão, Deus colocou o anseio pela eternidade. Então nós ansiamos pela eternidade. Por isso que este anseio deve estar crescente dentro de nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos sendo atraídos para Deus. Jesus, ele veio, sabe, acelerar este processo. Por isso que ele veio a esta terra. E aí ele disse, olha o que ele disse. Eu, quando for levantado da terra, atrairei muitos para mim.
Então nós estamos sendo atraídos para Deus. E se você parar para pensar, professor, isso vai acontecer literalmente. Por quê? Porque quando Jesus voltar, nós iremos ao encontro dele. Nós iremos nos encontrar com ele. E vai ser uma bênção, tá? Então, nós estaremos onde Deus está. E aqui, esses dois tópicos, eu quero encerrar com uma coisa muito importante. Falando sobre coisas que não haverá no céu. Não haverá. Né? Nessa nova realidade que Deus vai trazer. Nessa nova ordem. Nessa nova era. Aqui no sentido correto, não no sentido, digamos assim, idólatra, como se fazia, místico. Novo tempo. Novo tempo. Não haverá mais o mar. Isso aqui literalmente. Porque, evidentemente, que a terra vai ser povoada e o espaço do mar vai servir para a povoação, para que haja essa povoação. Né? Não haverá mais morte. E o que é que haverá? Porque aqui é o que não haverá e o que haverá, né, no lugar. Não haverá mais morte, mas haverá vida eterna e abundante, que foi que Cristo prometeu para aqueles que o aceitam, né? Vida eterna. Nós vamos entender na prática o que é o conceito de vida eterna. Não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque haverá só alegria, só haverá gozo. Não haverá mais morte, não haverá mais doença, nem câncer, nem Covid, nem nenhuma dessas doenças. Não haverá mais maldição. Por quê? Porque a maldição vai ser substituída pela bênção de Deus que virá sobre toda a terra. Não haverá mais noite, por que não? Porque a luz de Deus, a glória de Deus vai encher toda a terra. Não haverá mais o templo, esse templo que pode ser corrompido, mas esse templo será substituído pela adoração perfeita. Se houver templo, será a adoração perfeita. A verdadeira adoração. Sem placa denominacional. Todos estaremos apenas ali adorando o Cordeiro. Então, meu irmão, vale a pena a gente seguir a Deus. A gente ir até o fim, tá bom? Meus amados, eu vou encerrar aqui porque senão eu vou ficar falando mais ainda. Tem muita coisa para ser falada sobre o céu e é uma maravilha. A gente precisa falar sobre isso. Precisamos reafirmar, reacender a nossa esperança do céu, tá bom? Então, eu agradeço você. Compartilhe, comente, deixe os seus comentários aí, por favor, tá bom? E compartilhe também se isso foi importante para você. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.